Olá, bom dia! Hoje vamos falar sobre a nova ordem mundial, ou seja, globalização e neoliberalismo. Quando falamos de ordem mundial, estamos nos referindo à maneira como os países se organizam dentro de um cenário geopolítico, ou seja, como eles se conectam e interagem entre si. Na velha ordem mundial, o mundo estava dividido entre duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, defendendo o capitalismo, e de outro, a União Soviética, defendendo o socialismo. Esse período é chamado de mundo bipolar. Em 1989, tivemos a queda do Muro de Berlim, que simbolizou o fim da divisão do mundo em dois blocos e o fim da velha ordem mundial. Esse evento marcou o colapso do socialismo. Após a queda do socialismo, os antigos países soviéticos passaram a adotar o modelo capitalista, o que levou a mudanças políticas e econômicas significativas e ao surgimento da nova ordem mundial. A nova ordem mundial é caracterizada por um mundo mais globalizado, onde os países estão mais interconectados, trocando não só mercadorias, mas também tecnologia, informações e ideias. Com o fim da bipolaridade, as relações internacionais foram repensadas e configuradas para um novo sistema global, onde cooperação e competição coexistem de forma mais fluida. A globalização é o processo de integração entre os países, criando uma rede mundial de economia cultural e informação. O avanço da tecnologia, como a internet e transporte, facilitou essa conexão global. Assim como os meios de comunicação mudaram, a economia também se transformou e as empresas modificaram seu processo de produção. As multinacionais são empresas com uma sede principal em um país, mas vendem seus produtos no mundo todo. A Coca-Cola, por exemplo, é dos Estados Unidos, mas é vendida em quase todos os países. A Toyota é uma multinacional japonesa. Seus carros são fabricados no Japão, mas vendidos em muitos países. As transnacionais, como o McDonald's, têm uma característica diferente. Elas adaptam seus produtos e estratégias ao mercado local. Por exemplo, aqui no Brasil, o McDonald's vende guaraná, enquanto na Índia tem sanduíches vegetarianos. A Apple é uma transnacional, porque produz seus celulares na China, mas vende no mundo todo, adaptando todos os preços e estratégias para cada região. O neoliberalismo é uma ideia econômica que favorece o livre mercado, ou seja, as empresas podem produzir e vender pelo mundo todo, com menos interferência dos governos. Isso fortalece o comércio global. No neoliberalismo, o governo reduz impostos, privatiza empresas públicas e tira regulações para facilitar os negócios e atrair investimentos. Isso incentiva empresas a produzir mais. Essa liberdade permite que as empresas cresçam, gerem lucros e movimentem a economia global. Isso é positivo para o mercado. Por outro lado, o neoliberalismo pode aumentar a desigualdade, porque as grandes empresas se beneficiam mais enquanto trabalhadores e pequenos negócios enfrentam dificuldades. Com foco em custos baixos, empresas podem pagar salários menores e reduzir direitos dos trabalhadores. Isso é chamado de precarização do trabalho. Como vimos antes, o neoliberalismo incentiva a produção em massa e o consumo, gerando lucros para as indústrias e conectando o mercado global. O neoliberalismo trouxe benefícios como maior integração econômica, mas também reflexos negativos como desigualdade social e exploração do trabalho. É um sistema que gera debates até hoje. O desemprego acontece quando muitas pessoas que querem trabalhar não conseguem encontrar vagas. Isso pode acontecer por falta de investimentos ou pela redução de custos das empresas. Em momentos de crise, as empresas fecham ou demitem funcionários para reduzir gastos, o que aumenta o desemprego. Outro motivo pode ser a automação, onde máquinas substituem trabalhadores, o que vem acontecendo bastante nos dias atuais. A crise econômica é quando a economia de um país enfrenta dificuldades como queda na produção, aumento dos preços, a chamada inflação ou falta de investimentos. Em uma crise, o desemprego cresce, o poder de compra das famílias diminui e as dívidas aumentam. Isso cria um ciclo difícil para as pessoas e para o mercado. No neoliberalismo, as crises podem se espalhar por vários países por causa da globalização. Um problema em uma economia forte pode afetar o mundo inteiro, como vimos em crises passadas. Mas a globalização é positiva ou negativa? Por exemplo, o hibridismo cultural é uma das vantagens.
A globalização faz com que diferentes culturas se misturem, criando novas formas de arte, música, comida e moda. Pessoas de diferentes partes do mundo compartilham e trocam suas tradições, como quando comemos um prato de outra cultura. No entanto, a globalização também pode aumentar o etnocentrismo. À medida que algumas culturas se tornam mais dominantes globalmente, como a América ou a Europa, outras podem ser vistas como inferiores, criando um sentimento de superioridade cultural. A tecnologia impulsionada pela globalização é uma grande facilitadora. Ela conecta pessoas ao redor do mundo, ajudando no compartilhamento de informações em tempo real. Isso pode aproximar culturas e permitir que mais pessoas participem da economia global. Por outro lado, a exclusão de pessoas é um reflexo negativo da globalização. Nem todos têm acesso à tecnologia, como a internet, e muitos não se beneficiam das oportunidades econômicas geradas. Isso cria um abismo entre ricos e pobres, com aqueles fora do sistema globalizado ficando à margem. Portanto, a globalização traz aspectos positivos e negativos. A mistura cultural e o avanço tecnológico são benefícios, mas o etnocentrismo e a exclusão social são os desafios. O impacto depende de como as sociedades lidam com esses fatores. Por isso, é importante procurar um equilíbrio para que os benefícios sejam mais acessíveis a todos.